Por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil. Mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato. É um time que consegue se consolidar e teve Libertadores. E aí vai para o Campeonato Brasileiro, goleia o Fortaleza por 5-0. E é um bom cartão de visitas para o Mundial, Edu. Eita, olha lá ele, ó. Ixi. O seu Davidson comemora gol assim, é? Acho que... Voltamos para a Série A e diretamente com o líder do campeonato, ou melhor, o novo líder, o Flamengo. Goleou o Fortaleza 5-0. Foi difícil até escolher o melhor em campo. Um coletivo muito bem do Mengão, que celebrando o primeiro lugar. O presente foi para o Flamengo. Gol! Arrascaeta, bola para o fundo do gol na saída do goleiro! Na noite em que completou 31 anos, Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar para o Flamengo no Maracanã. A bola na rede colocou o uruguaio na artilharia do campeonato e ainda levou o Flamengo ao topo da tabela. E esse era só o cartão de visitas da festa com 65 mil convidados no Maracanã. O Penetra Fortaleza foi coadjuvante na cerimônia. O placar só não foi maior nos primeiros 45 minutos, porque João Ricardo mostrou serviço. Na volta do intervalo, as atrações da festa entreteriam ainda mais os convidados. Em apenas 3 minutos, Everton Araújo marcou o primeiro gol dele no Maracanã. 2-0 Flamengo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado. E foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Um lance mais tarde, 3-0. Luiz Araújo aproveitou a sobra para ampliar. Quer mais? Então olha a assistência do Varela para Michael fazer o quarto. E quem disse que o espetáculo não tinha garçom? De Pedro para Luiz Araújo fechar o marcador. 5-0 Flamengo. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. É nesse ritmo de festa que o Flamengo se despede do Maracanã. O próximo encontro vai demorar. É hora de dizer bye-bye e seguir para o Mundial de Clubes. Bom, o Flamengo mostrando já que está muito competente em todas as pontas. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato. É um time que consegue se consolidar e teve Libertadores. E aí vai para o Campeonato Brasileiro, goleia o Fortaleza por 5-0. E é um bom cartão de visitas para o Mundial, Edu. Não tenha dúvida, né, Renata? Principalmente vencendo um Fortaleza, por mais que o Fortaleza não esteja num bom momento, mas vencer de 5-0 sem dar chance para o adversário, isso te credencia e te dá moral para você chegar no Mundial. E ali no jogo de ontem, você não consegue destacar um jogador. Acho que a equipe jogou muito bem. E o respeito que você tem pelo adversário é fazendo o que o Flamengo fez. É fazer gols, ir para cima, não deixar o adversário gostar do jogo. Então, parabéns pelo Flamengo. É um momento que qualquer time gostaria de estar passando, porque vence, assume a liderança e agora vai para o Mundial. Então, parabéns pelo Flamengo, pelo jogo de ontem. É muito elogiado o Felipe Luiz pelo resultado. Vimos provocação do Daverson no 0-0, depois o Luiz Araújo devolveu. E se fosse qualquer outro técnico da Série A, o Vojvoda tem respaldo, a gente sabe disso, mas tomar um 5-0 poderia causar danos e não é o caso. Fortaleza precisa se reconstruir e o Flamengo no caminho certo, Cicinho. Exatamente. O Flamengo dispensa comentário, né? O coletivo funcionou, jogou muito bem. E
o Daverson teve a infelicidade de cutucar a onça com a vara curta, né, Daverson? Por favor. Na hora errada, né? Na hora errada. Mas assim, isso demonstra também o profissionalismo da diretoria. Tem que ressaltar a diretoria do Fortaleza, que acredita no trabalho, sabe que o momento não é bom e confia ainda no treinador. O Vojvoda dispensa comentário. A gente acredita que uma hora o Fortaleza novamente vai encaixar, porque já deu vestígios disso, né? Começou mal, depois melhorou e agora não está bem. Mas não tem time para estar nessa situação, não. O Fortaleza tem time para sair dessa situação, mas vale ressaltar o excelente jogo do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Para mim, o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras está na frente. Mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas o Fortaleza... Não tá legal. Não tá legal. Faz tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino, o Alê Goiás. O Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza. É uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil. Mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Não, tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós temos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço, mundo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que eu acho que nós, a única coisa nós é um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão, mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro seu marido. Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátila na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece contra os clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro... Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vamos botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos... Abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo na sua casa, mas venceu, fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, do Cruzeiro. Do dinheiro do clube.
Não necessita do caixa do clube, né? Então, coincidentemente, mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos ter surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá, Galera, se liga aí no que o Felipe Melo falou após essa goleada do Flamengo em cima do Fortaleza e o Mengão assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Ficou curioso? Confere aí comigo. Hoje o Flamengo já classificado na Libertadores, o Flamengo vindo de uma vitória importante contra até então líder do Campeonato Palmeiras fora de casa, o Flamengo está muito mais leve e demonstrou dentro de campo, assim, ganhou o jogo de 5-0, foi um recital e realmente esse Flamengo assusta. Esse Flamengo é o Flamengo que vai chegar e vai brigar por todos os campeonatos. Se essa provocação aqui é do bem, Paloma. Pois é, depois de marcar o primeiro gol, o atacante Luiz Araújo provocou quem? Deivinho, centroavante do Fortaleza. Eita, olha lá ele, ó. Ixi. O seu Davidson comemora gol assim, é? Acho que ele ameaça quando vai chutar a bola, de fazer graça. Ele faz assim com o pé. Jogo? Durante o jogo, né? Ele faz assim durante o jogo, é? Sabe quando você finge que vai chutar a bola e põe o... Entendi. Isso é legal, isso eu gosto. Essa provocação do futebol é boa. Não a do Abel empurrando o Sinegra, mas essa é legal. Isso é legal. Isso é maneiro, pô. E foi no terceiro gol, né? O Flamengo é o melhor time do Brasil, Luizão? Palmeiras, Cruzeiro, qual é? Acho que foi o Flamengo e o Palmeiras estão na frente dos outros. Na frente do Cruzeiro ainda? Na frente do Cruzeiro. Funciona. Apesar da goleada e de ter o melhor ataque do Brasileirão... Semana que vem a gente traz um comentarista só pro programa de domingo. Com 24 gols em 11 jogos, o técnico Felipe Luiz não conseguiu imaginar a campanha do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Vamos ouvir. Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo. E depois tentar passar da fase de grupos. E depois, cada adversário que venha pela frente, tentar passar. E aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Você viu, né? Eu falei agora há pouco, dei a lista dos times europeus que estão no Mundial. O Felipe falou que é outro esporte. Que a Liga dos Campeões foi outro esporte. Enfim, aí eu vi assim, o Palmeiras perdeu os últimos jogos, o Flamengo ganhou os 2 últimos jogos, o Fluminense também, o Botafogo ganhou hoje, tem um jogo no meio da semana contra o Ceará, que é o jogo da outra rodada. Se ele ganhar, são os 4 brasileiros do Mundial e os seus resultados mais recentes. Mas ainda tem uma rodada que eles não vão participar, né? Mas, Kleber, o futebol é muito louco, porque o Flamengo goleou hoje o Fortaleza, mas na quarta-feira, no último lance, o goleiro, o Rossi, defendeu defesa de futsal. Ele abre as pernas assim, faz a defesa, porque se toma o gol ali, era outra história. Era outra, ele era eliminado. Ou ir para a Sul-Americana. Futebol é uma coisa impressionante. Agora, esse jogo citado pelo Felipe Luiz foi a vitória do Paris Saint-Germain sobre a Internazionale de Milão.